Eu acho muito legal você falar essa parte da pandemia, porque foi algo que eu senti um pouco também. Porque em 2020 eu basicamente tranquei a faculdade. Em 2020 eu falei, agora eu vou empreender. Agora todo mundo vai me conhecer. Agora sabe quando você tá com aquele gás? Pô, sim. Pandemia. Mas a pandemia, quando veio, eu fiquei exatamente em casa. Eu dividi um apartamento com mais 2 pessoas da faculdade. Só que só eu fiquei em Londrina, né? Lá. Eles voltaram pra cidade deles. E foi nesse momento que eu comecei a olhar pra dentro. Que eu comecei, tipo, eu tava sozinho. Tava lá, sozinho. Tipo, eu começava a conversar comigo mesmo. Sabe? Nessas conversas, nesse interno, sem ter pessoas pra te olhar. Você, tipo, eu ficava estudando, eu ficava fazendo tudo que eu queria fazer, só que dentro de casa. E aí que minha cabeça, tipo, bum, explodiu completamente. Tipo, ficando dentro de casa, sim, sozinho, com as minhas brisas lá. Essa questão da quietude, né? É uma coisa que eu tenho flertado muito com essa ideia. Tem um autor que eu gosto muito que chama Ryan Holiday. Ele é um intérprete dos estoicos, né? Ele é um estoico, mas ele é um estoico contemporâneo. E ele escreve muito sobre essa filosofia estoica de uma forma atual. Ele tem um livro que chama Quietude é a Chave. Stillness is the Key. E esse livro fala sobre exatamente isso. Da capacidade que a gente tem de não reagir a tudo que nos é posto. Todos os estímulos que vem a gente reage. A gente está acostumado a isso, né? É um mecanismo adaptativo, né, da evolução. Só que a gente não precisa. A gente pode, né, falando em termos neurocientíficos, a gente pode usar o nosso córtex pré-frontal para segurar os nossos impulsos, né, da base do cérebro, da amígdala e tal. A gente pode segurar esse impulso. E a pandemia, né, a nossa exclusão social nos obrigou a isso. A gente tinha muito menos estímulo. A gente tinha muito menos distração. E a gente acabou entrando nesse estado de quietude forçadamente. E isso trouxe à tona muitas reflexões, né? Mundo afora. As pessoas refletindo, entendendo que coisas absurdas que a gente estava fazendo com a nossa vida, né? Ter que ir para o trabalho, né, de tal forma, ter que comparecer, ter que, né, sabe, falta de higiene de certas coisas. Tipo, a gente começou a se reparar com coisas absurdas. E esse tipo de quietude é muito importante. E é uma das coisas que na minha rotina precisa ter hoje, né? Uma coisa que eu cultivo na minha rotina de propósito agora. Esses momentos de quietude. Então, por exemplo, acabei de sair de um ciclo muito grande de trabalho, né? Tava morando em Ubatuba, e aí, tipo, programadamente, o ciclo de trabalho acabou logo antes de acabar essa minha estadia lá em Ubatuba. Liberdade geográfica aí, ó, muito legal. Aí, eu tomei os últimos dias dessa viagem para não fazer nada, né? Para não mexer no celular, para não... E assim, trabalhando com mídia social, é difícil você não fazer isso, né? Porque você precisa se manter relevante, existe toda uma obrigação perante, né, esse modo de trabalho. É número toda hora na sua cara. Toda hora. E você analisando aquilo, né? E colocando parte do seu próprio valor naqueles números, né? Uhum. Tipo, se aqueles números estão ruins, quer dizer que eu sou ruim. E às vezes você conseguir ignorar isso e entrar nessa quietude é uma coisa muito valiosa e muito poderosa, né? Para você conseguir, tanto para o seu bem-estar, quanto para você se alavancar na vida, para você continuar indo para frente. Isso é um fator muito importante para, tipo, parar, né? Analisar. Tipo, sei lá, tá chovendo. Pô, vou olhar a chuva aqui. Vou ficar olhando a chuva, o barulhinho da chuva, gostoso, um ventinho gelado. Deixar o celular longe, ficar de boa. Isso é muito importante pro nosso resultado, que a gente quer alcançar, tipo, trampando muito. Exato. Né? Tem que ter esse momento. Tipo, é a quietude, né? Isso tudo que você falou. Exatamente. E é uma questão assim, não é uma apatia. É diferente. A gente tem que entender, e eu sempre volto para essas neurociências, porque isso faz sentido. O nosso cérebro, ele precisa de momentos de o que é chamado de pensamento difuso, tá? Existe estado de foco e existe o pensamento difuso. Quando você está dirigindo, ou tomando banho, ou caminhando, o seu cérebro, ele não está desligado, mas é diferente a forma que ele está funcionando do que quando ele está funcionando quando você está focado, lendo alguma coisa, explicando alguma coisa, falando alguma coisa. Ele está ligado, mas parece que ele está pulando de um lado para o outro, que ele está pensando em várias coisas desconexas, que ele está viajando. Esse é o modo difuso. Nesse modo difuso, é metade da neuroplasticidade que acontece. Aprendizagem de coisas novas,
criatividade, conexões de diferentes ramos do conhecimento que você já tem entrando em contato por meio desse modo difuso. Olhar para a chuva, tomar banho, andar de bicicleta, né, passear com seu cachorro, olhar para a arte, tudo, ouvir música, tudo isso é modo difuso. E a gente literalmente precisa disso. Não tem como a gente só trabalhar no modo de foco. Só que o que acontece? O modo difuso, né, essa contemplação, ela é ansiogênica demais pra gente. Porque a gente não relaciona isso com gerar resultado. Né? Não relaciona ficar viajando. É algo negativo, né? Exato, é uma coisa que gera ansiedade na gente. É uma coisa que parece que a gente tá se sabotando, né? Procrastinando. Procrastinando. E não é. Você precisa programar isso no seu dia a dia. Você precisa disso. Seu cérebro precisa disso, né? E aí existem muitos mecanismos evolutivos que explicam isso. Por que a gente pensa dessa forma? Por que o nosso cérebro funciona dessa forma? Então é muito interessante, tipo... reformatar o nosso entendimento para entender o nosso próprio cérebro, que não é fácil de entender. A gente não vive de uma forma natural de que o nosso software e o nosso hardware não está adaptado para a situação que a gente vive hoje. Então a gente precisa reaprender como é que usa ele. É por isso que a gente tem tanto problema hoje de transtorno psiquiátrico e doenças mentais e de fato simplesmente um mal-estar, né? Uma angústia na sociedade, porque a gente não tá vivendo de acordo com o manual de instruções. A gente veio sem manual, tipo assim, a gente não... É que eu meto muito pau na escola, principalmente porque tem coisas básicas que a gente deveria ter estudado, aprendido, pra gente não ter todo esse tipo de problema. E eu acredito que você falando isso é uma das coisas que a gente poderia aprender também. Total. Né? E hoje, graças à internet, a gente consegue ter mais acesso, né? Você começou a aprender isso por causa da internet. Foi Sim. daí que veio essas informações. Tudo, né? Tudo que o Neurofood traz é por causa da internet. Né? Tipo, até as minhas formações, né, dentro do ramo aqui de, vamos dizer, neuronutrição e neurociências vieram da internet. As mais formais, né? Vieram da internet. Então, tipo, é imprescindível que isso se alastre. Né? Porque se não se alastrar, a gente vai continuar vivendo os mesmos problemas que a gente vive. E é uma situação de problema exponencial. Porque a nossa existência enquanto ser humanos, vamos dizer assim, é 24 horas. Nossa existência é 24 horas. Os últimos... A vida moderna, né, com essa conectividade toda, com essa facilidade toda, essa abundância toda, é os últimos segundos desse dia. Então vamos dizer que a existência dos seres humanos é dia inteiro, 24 horas. As primeiras 23 horas a gente era caçador-coletor. A gente perambulava por aí, caçava uns bichos, colhia umas frutas. Tinha que construir a própria casa. Construía a nossa casa, vivia com poucas pessoas, nômade, né? 23 horas desse dia. Acordou, é meia-noite, hora que é 11 da noite do próximo dia, você está fazendo a mesma coisa. Né? Essa última hora... Revolução agrícola, revolução industrial, aconteceu tudo. E no último segundo, celular, tela, podcast, né? Escola, universidade, essa loucura toda. Conexão, pessoas, mundo inteiro. Então, a gente não tem manual de instruções. Por quê? Porque não precisava, né? A gente evoluiu de uma forma que não precisava. A gente só vivia que nem os animais viviam, adaptado ao nosso meio. Só que o nosso meio mudou muito mais do que a gente, né? A seleção natural não consegue acompanhar o que a gente faz. Então a gente agora precisa entender o manual. A gente precisa criar um manual pra gente. E a gente tem os manuais básicos da psicologia, da nutrição, da fisiologia, da biologia como um todo. Só que cada um de nós tem um manual também. Né? A nossa psique, a nossa própria constituição física é diferente um do outro. Né? Intolerância à lactose, celíaco, né? Várias coisas que tem a ver com a nossa bioindividualidade, a gente precisa entender, a gente precisa escrever o nosso próprio manual. Exato, cada um tem sua particularidade. Cada um tem sua particularidade. E isso da quietude, voltando a esse ponto, essa questão da quietude é o único momento que você vai conseguir ler o seu manual. Se você não cria esses espaços, você está só vivendo, você está só executando a função, né? Você está só fazendo. E você pode aprender muito, né, fazendo. Só que se você só faz, se você não cria um espaço entre o estímulo e a resposta e o feedback dela, esses espaços
são necessários para você conseguir desenvolver alguma coisa, né? Você não pode só continuar fazendo. Você vai ter muito menos aprendizagem assim. Você precisa criar os espaços. E aí, empreendedor, você já teve medo de estar pagando seus impostos da maneira errada? Já pensou se você está pagando mais ou menos do que você deveria? Com a DBI Contabilidade, eu te garanto que isso nunca mais será um problema. A DBI é rápida, acessível e acolhedora com seus parceiros. E eu falo isso pois sou um dos clientes da DBI também. Caso queira saber um pouco mais sobre a DBI, é só clicar no primeiro link da descrição.